Indiscutivelmente, Jorge Lins de Carvalho é o mais importante nome como produtor e diretor de teatro em Sergipe. Jorge é de uma geração que profissionalizou a atividade teatral no estado de Sergipe. O seu grupo teatral, que funciona como empresa, e outros grupos de teatro que nasceram com a geração de Jorge Lins, mudaram a história do teatro sergipano. Neste vídeo de memórias, Jorge analisa os grandes nomes que fazem teatro da sua geração e também importantes produtores, diretores, atores das gerações que o antecederam. Eu tenho muito a ver com sonhos. É impressionante isso, mas eu sempre tive dificuldade com o texto. Eu sempre tive facilidade, Jorge, de entender uma coisa. Ao contrário de muitos autores, eu sou um autor que trabalho com um grupo. Então, eu escrevia pedaços do espetáculo, colocava em cena e mudava algumas coisas de acordo com a montagem, né? Essa vantagem de um autor que trabalha com um grupo. Mas o trabalho do autor solitário, quando tinha problema, eu sempre resolvia nos sonhos. Acordava com a solução da cena. Se era meu grilo, não sei. De todos os tempos. É uma coisa complicada, né? A gente tem... Então, eu vou citar, porque na verdade o teatro brasileiro, como teatro nacional, só depois do Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, foi montado por uma pessoa que nem brasileiro, era um polonês, né? Ziembinski, né? Mas só depois disso a gente viu montagens mesmo, porque antigamente eram ensaios, eram diretores, não, eram ensaiadores de texto, tudo em cima de teatro que era feito na Inglaterra, na Itália, né? Inglês, o teatro europeu. O diretor que mudou a versão do teatro brasileiro, uma montagem chamada O Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Eu acho que Nelson Rodrigues é o fundador do pensamento brasileiro, da família brasileira. É um cara muito louco, muito controverso, e por tal ser, merece uma figura relevante. Eu acho que eles dois, o Guarnieri, o Jean Francisco Guarnieri, que nunca na televisão teve uma importância muito grande, mas é um cara fundamental no teatro, é o Paulo Altran, Fernando Montenegro. Agora, como autores, a gente tem vários, né? Eu acho que sem pegar o Ariano Suassuna, realmente, que é uma figura fundamental no teatro nordestino, né? Hoje transformado quase tudo em cinema, em minissérie, mas é um pensador do povo, com a linguagem do povo, com a voz do povo. E alguns grupos que eu assisti com as Trubas Trombone, que mudou o teatro da região do século XX, né? Esse é o final do século XX, 2000, 90, 2000, e que o Asdrubal Trombone criou aquela concepção de criação coletiva. Não tinha diretor, tinha um arranjador, que era o Hamilton Vaz Pereira, mas o resto eram todos, as cenas eram criadas, não tinha autor, eram criados coletivamente. Então, o teatro coletivo, direção coletiva e criação coletiva, durante muitos anos perdurou nos estados. E era moderno os grupos se apresentarem sem diretor, era diretor e autor, não, era criação coletiva. Durante muito tempo, mas eu acho que essas pessoas são as pessoas fundamentais. Mas o teatro do Rio Grande do Sul não tem um conhecimento muito grande, e o Rio Grande do Sul produz uma televisão boa e um teatro bom, e a gente conhece pouco isso aqui no Nordeste. Eu acho que a partir de Mitos Coloridos, né, que foi criado por uma geração anterior à minha, né, a partir de Clodoaldo Alencar, de Aglaé, de Joaquim, aquelas pessoas que fizeram teatro, que eu tenho noção que é o teatro mais antigo que a gente tem noção, né? Eu acho que essas pessoas criaram um teatro, uma formatação de teatro, mas era muito intelectual. 300 pessoas viam, 500, eles faziam uma apresentação, 2 no máximo. Hoje um grupo como Emboaça, como Raiz ou como Codicena fazem 200 apresentações de espetáculo, né? Se apresenta no interior, se apresenta na rua, em bairros, se apresenta fora do Sergipe. Então a gente mudou um pouco. Eu acho que a minha geração mudou a história de cultura de Sergipe. Não tinha outro grupo nessa Sergipe, né? Eles eram intelectuais, de classe média, todos bem, mais ou menos bem situados, família bem situadas, não precisavam. Todos eles fizeram teatro por diletantismo. Fizeram bom, é lógico, mas faziam, como eu acabei de dizer, eles ensaiavam, todos tinham emprego, tinham faculdade, e ensaiavam, se apresentavam 1, 2 vezes, fez parte de um festival do céu, ano, pronto, acabou, voltou. Mas ninguém pode negar a influência desse pessoal, cara. A importância de Joaquim, eu realmente, Joaquim, que é uma figura que eu visito muito, que é o pai de Ricardo Sá, né? Foi meu professor, e depois meu colega de escola técnica, eu ensinei escola técnica, com aquele cabelo que nunca desmancha a vida toda, é impressionante. E Joaquim
e mais Clodoaldo Alencar, Luiz Antônio Barreto, não é? Todo esse pessoal teve uma importância muito grande na formação de um pequeno, mas é ainda uma coisa muito seleta. Eu acho que esse pessoal é mais ou menos quase o mesmo pessoal da SCAS, né? É o pessoal de lá que foi para a SCAS possibilitou, não é? Mas é uma coisa de pequeno burguês, ainda era uma coisa de pequeno burguês, teatro para pequeno burguês. Eu acho que na minha geração, a minha geração, sem sombra de dúvida, é a primeira geração que conseguiu ganhar dinheiro com o teatro em Sergipe. Levar o teatro, eu hoje quando converso com qualquer um deles, Joaquim, todo mundo, eu falo que a gente faz teatro hoje na Jetimana, a gente faz teatro hoje trazendo escolas do Japãozinho, do céu. Ele toma um susto, isso não é possível. Rapaz, eu encho um ônibus, na verdade Soledade me encheu 2 ônibus agora, um colégio da Soledade, pagando para ver esse teatro. Então, isso, e hoje eu faço teatro, Jorge, do povão mesmo. Eu não tenho mais as escolas burguesas, porque eu tenho um discurso hoje diferenciado, né? Meu discurso não interessa mais as escolas burguesas. Outra coisa, eu não faço teatro com grandes soluções cênicas caríssimas, não faço. Eu faço teatro, a minha ideia de teatro é aquela que você assiste e diz, porra, isso eu posso fazer. Porque quando eu vou para as escolas, eu quero que a diretora, a professora ache que pode fazer, pode multiplicar o trabalho. Então, a diferença, as pessoas pensam que eu faço, cada um pensa como quiser, eu faço um teatro pobre nesse ponto. Ou seja, um teatro onde as roupas são adaptadas, não tem soluções criativas nas coisas, mas não tem aquela coisa cara demais. Todos os espetáculos meus têm essa característica. E muita gente acha que não, o cara trabalha com pano demais. Cada um tem um estilo, né? Infelizmente, em Sergipe tem pouca gente que faz teatro infantil, como só eu faço, mais ou menos. Aí as pessoas, esse cara... Então, o teatro infantil em Sergipe é muito definido, mas minha geração toda. Quando eu falo minha geração, eu falo do pessoal que veio um pouco antes de mim, pouquinho, né? E o pessoal que veio comigo, o Emboaça, ou depois um pouco de cena, Virginia Lúcia, aquele pessoal de uma geração toda, que muita gente foi proveniente de um curso, para o que é a vida, de um curso que Luiz Antônio Barreto, quando era secretário de Educação, trouxe um pessoal de Pernambuco, o Lúcio Lombardi, que hoje é o diretor da Via Sacra. Lá. Lúcio Lombardi, que é professor da Universidade de Pernambuco, José Francisco Filho, foram 3 diretores que fundamentaram, Gilson, os 3 juntos mudaram a cabeça de Sergipe, muito mais que o teatro de rua quando veio aqui, da Bahia. Nós não tínhamos acesso a esses cursos, né, essas pessoas, e os caras chegaram aqui, esculhambaram, arrasaram, refizeram a cabeça da gente. Meu Deus, o que é isso? É isso aqui, vou procurar isso. E naquela época, Jorge, por exemplo, eu e Lindolfo Amaral, nós viajamos para fazer um curso, um mês, no Rio de Janeiro, diretores do Brasil todo, com os grandes nomes do teatro, José Wilker, Dias Gomes, que é um dos maiores autores de teatro do Brasil, o pessoal só conhece com televisão, mas ele é escritor de teatro. Nós passamos um mês assistindo espetáculos, discutindo com essas pessoas. Imagine, para mim, para Lindolfo, foi a experiência que foi. Você assistir um espetáculo ao lado desses caras e depois sentar com ele para discutir. Isso é um curso melhor do que 10 anos de faculdade, cara. E foi assim que a gente aprendeu a fazer, minha geração aprendeu, e minha geração descobriu como pode se viver de teatro, né? Eu fui o primeiro presidente do sindicato daqui, na época era Sindiate, hoje é SATED, que obrigou-se nacionalmente a virar SATED, mas eu fui o primeiro. Então, a gente já via a possibilidade de ganhar algum dinheiro com teatro, de se remunerar os atores de teatro. Ainda é, na verdade, muito mais mal remunerado do que música. Por exemplo, um grande grupo de Sergipe de música ganha 30 mil de cachê. O melhor grupo de teatro daqui ganha 5 mil, 6 mil. Tem que dar essa distinção. O mesmo órgão cultural faz isso. É complicado, mas a gente vai chegar lá, eu acho que vai chegar lá. Mas eu acho que a minha geração introduziu o teatro com uma coisa, um viés legal. E agora com faculdade, né, com faculdade de teatro na universidade, com ensino de teatro nas escolas, a gente melhorou muito isso.